Arcanjo Miguel. Apenas Miguel é chamado de arcanjo na Bíblia, Judas 9. O prefixo arque refere-se a um líder superior, um chefe ou um anjo poderoso. Portanto, Miguel ascendeu à posição de anjo sobre todos os anjos e agora é considerado o primeiro príncipe dos céus, de acordo com a hierarquia. Judas 1:9. Mas Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou proferir juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Versão King James. Lembre-se de que há apenas um anjo que detém o título de arcanjo na narrativa bíblica. Devido ao fato de que a palavra arque significa principal, este anjo é o mais proeminente de todos os anjos santos. O nome do arcanjo é Miguel. Esse nome faz uma pergunta: quem é como Deus? Muitos pais, tanto judeus quanto não judeus, que nomeiam seus filhos Miguel, provavelmente não têm consciência do significado desse nome. Isso é lamentável. Seria maravilhoso se os pensamentos e sentimentos das pessoas estivessem sempre direcionados a Deus sempre que ouvissem o nome. Como veremos, as pessoas que receberam visitas de anjos muitas vezes expressaram o desejo de adorar a criação em vez do Criador. Portanto, é natural que o nome Miguel, o arcanjo, nos chame a direcionar nosso olhar para o Deus Todo-Poderoso. Ele deve permanecer sozinho, pois a Bíblia nunca fala de arcanjos como um grupo, apenas do arcanjo individualmente. No que diz respeito ao Antigo Testamento, Miguel parece estar principalmente associado à nação de Israel. Portanto, Deus se refere a Miguel como o príncipe de seu povo escolhido. Ele é, de certa forma, o primeiro-ministro na administração de Deus do universo e serve como administrador dos anjos de Deus para executar o julgamento. Daniel 12:1. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, será uma época de angústia, como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, o teu povo, todos que forem encontrados escritos no livro, serão libertos. Ele protege e defende acima de tudo o povo de Deus, quem quer que sejam. Além disso, em Daniel, ele é chamado de Miguel, vosso príncipe. Daniel 10:21. Mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade, e ninguém há que me anime a isso senão Miguel, vosso príncipe. Ele é o mensageiro de Deus para a lei e o julgamento. Essa é a sua função quando ele aparece em Apocalipse 12:7-12, liderando o exército na luta contra Satanás, o grande dragão, e todos os seus demônios. Durante a última batalha das eras, Miguel e seus anjos estarão envolvidos na guerra titânica do universo, que marcará a vitória sobre Satanás e as potestades das trevas. Na preparação para a batalha, a Bíblia nos ensina que Miguel sairá triunfante no final. O inferno se estremece, o céu se alegra e exulta. Esse Satanás, frequentemente também conhecido como o Diabo, já foi chamado de Lúcifer, o filho da manhã. Ele foi expulso do céu com seu exército rebelde e continua lutando até hoje. Satanás pode dar a impressão de que está vencendo a guerra porque venceu algumas batalhas significativas, mas o resultado final é inevitável. Um dia, ele será derrotado e seu poder será retirado para sempre. As potestades das trevas serão esmagadas por Deus. Muitas pessoas se perguntam como esse conflito pôde ocorrer no universo perfeito de Deus. O apóstolo Paulo o chama de mistério da iniquidade. 2 Tessalonicenses 2:7. Porque o mistério da iniquidade já opera, mas há um que agora o detém até que seja tirado do meio. Embora não tenhamos tantas informações quanto gostaríamos, está claro para nós que os anjos caíram porque se rebelaram contra Deus. 2 Pedro 2:4. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. Talvez a passagem paralela em Judas 6 coloque ainda mais a culpa sobre os ombros dos anjos.
E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou na prisão eterna, sob as trevas, para o juízo do grande dia. Portanto, a rebelião de Lúcifer contra Deus e a subsequente queda de talvez 1/3 dos anjos que se uniram a ele em sua maldade foram o maior desastre na história de toda a criação. Quando isso aconteceu? Entre o início da criação e a entrada de Satanás no Jardim do Éden. A pergunta importante não é quando os anjos foram criados, mas quando eles caíram. É difícil acreditar que seu pecado tenha ocorrido antes que Deus colocasse Adão e Eva no jardim. Por implicação, isso significa que até aquele ponto, a criação dos anjos também era boa. Quanto tempo Adão e Eva estavam no jardim antes que os anjos caíssem e Satanás tentasse o primeiro homem e a primeira mulher? Essa é uma pergunta que permanece sem resposta. Parece ser uma crise atual. Isaías 14:12-14 descreve a origem do conflito. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Pois tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Portanto, o conflito entre Miguel, o arcanjo, e Satanás é uma parte crucial da história bíblica e representa a luta eterna entre o bem e o mal, com a vitória final pertencendo a Deus.